Emmanuel, eu saúdo a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez no altar de Deus. Altar de Deus é onde Deus habita, isto é, no coração humano. Deus tem nos dado instruções para que possamos viver. Eu agradeço a Deus pela mensagem do profeta T.B. Joshua, que nos ensinou todos a voltarmos para sermos farmeiros. Porque é na machamba onde há vida, é na machamba onde se produz. Sem a machamba, realmente, não haveria nenhuma produção. Sabemos todos que estamos num tempo que se chama de crise. Mas, se olharmos para aquilo que Deus nos dá, a crise é uma oportunidade para podermos arregaçar as mangas e irmos no campo para produzirmos. Porque sem crise, seriamente, ninguém poderia estar a olhar para o futuro. Tudo o que tem acontecido agora nos leva a olharmos além, porque pode ser uma profecia de longa data, pode ser uma coisa curta, mas olhamos para simplesmente aquilo que o homem de Deus, o profeta T.B. Joshua, disse para todo mundo: voltarmos para os primeiros passos, voltarmos para o campo para produzirmos. Amém. Razão pela qual hei de dar aqui alguns versículos que vou citar, que vão nos ajudar em curto tempo. Estamos aqui num campo. Neste campo aqui, aprendemos aqui a trabalhar. Ninguém nasceu com o dom que poderia conhecê-lo. Mas Deus é que diz: desperta tu que dormes e sai dentre os mortos. Todos nós recebemos um dom de Deus. Porque Ele disse a todos nós: eis que vos dou poder e autoridade. Não há ninguém que não tem poder, não há ninguém que não tem autoridade. Todos podemos participar. Ninguém no mundo não tem algo a dar. Porque Deus amou o mundo e deu a todos. Se todos nós fomos dados, então também temos que dar para podermos receber. É de ler aqui alguns versículos que o Mano Alberto há de ler. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhes dará todas estas bênçãos. Deus o abençoará nas cidades e nos campos. Deus o abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelha. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém. Em tudo o que fizermos. Certamente o homem pode fazer planos, o que diz Provérbios 16, versículo 1. Mas Deus tem a última palavra. Escutemos aqui também o que Deus tem a nos dizer no livro de Isaías 28, 24 a 26. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. Amém. Então, Deus disse no João 6, 44, todos os que o Pai me dá virão a mim, porque está escrito no livro dos profetas, todos serão ensinados por Deus. Nós vamos aprender no campo. Não há ninguém que tenha uma profissão simplesmente de falar e não agir. Porque a Bíblia diz: amados, não amemos simplesmente de palavras. Temos que ser por obra e por verdade. Moisés, Abraão, quando foi abençoado, não foi abençoado só por ter ouvido. A Bíblia diz que ele usou a fé que teve e fez o que Deus disse. É por isso que foi aceite. Então, a fé sem obras é morta. Agora é o tempo de nós irmos ao campo para produzirmos. Existe muita gente isolada, muita gente que não tem capacidade de se alimentar, porque a economia mundialmente está baixando, porque a produtividade está baixando. Mas nós podemos, todos unidos, trabalhar para ajudarmos as pessoas idosas, para trabalharmos e darmos aos necessitados, às pessoas que não têm nada. Porque, de facto, há pessoas que antes da crise não tinham nada para comer. E agora, com o isolamento não é encarceramento, mas se nós não pudermos ajudar as pessoas, certamente haverá mais problemas. Então, por nós vermos que não há nada para darmos e queremos dar, vimos a necessidade de começarmos a fazer uma obra grande. Associamos-nos para virmos aqui trabalhar em conjunto
para podermos ajudar o próximo. Razão pela qual tudo que estamos a fazer é Deus que ensina. Temos aqui a Bíblia no Eclesiastes 11. De novo, vamos ouvir. Eclesiastes 11:1. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeia de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Amém. Eu gostaria que repetisse a um ponto que quero explicar. Eclesiastes, repita lá de novo. Eclesiastes 11. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Amém. Há uma crise que está acontecendo de facto no mundo. Nós vimos as profecias do profeta Yeshua que são de longa data. A crise ainda está por vir. Por quê? Porque a economia está baixando. É nesta crise que nós temos que semear. Não vamos esperar até que o vento mude. Deus vai nos ensinar no campo, porque todos os dons vêm de Deus. Tudo que nós vamos fazer é Deus que nos dá. Ele nos capacita para tudo. E a terra para a criação, a terra para a pecuária, a terra para a agricultura. Então aqui há muitos projetos que Deus nos dá. Nem tudo termina nos escritórios, nem tudo termina no lugar que não é no campo. O campo tem tudo para nós. É o lugar onde todos devemos voltar, porque é aqui onde Deus quer que recomecemos a nossa vida como nos tempos passados. Amém. Há de ler aqui o irmão Francisco, o que diz 1 Coríntios 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhes deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês também são o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Amém. O que significa? Deus amou o mundo e deu, que é João 3,16. E no 1 João 3,16, ele diz, assim como Cristo nos amou, nós também temos que amar o próximo. Nós saímos, viemos aqui, porque esse é o trabalho que Deus nos dá. Primeiro, não haveria condições para a passagem da água, para regadio, o sistema de regadio desta zona. Estava tudo parado, mas pela graça de Deus, viemos aqui para cooperar, não viemos aqui para levar, mas sim para trabalhar, porque se é para ajudarmos, de facto, trabalharemos com a comunidade, porque a igreja trabalha com a comunidade. Reparamos os tubos que transportam a água para a zona, não só para nós, mas sim também para a própria comunidade. Nós temos feito trabalhos de ajuda, mas agora vimos uma coisa, não há nenhum lugar onde havemos de ter.
algo para vir. Não vamos esperar a importação. Temos que produzir. E para produzir, vamos ajudar a comunidade. A própria comunidade aqui tem desenvolvido a agricultura porque é o único caminho que Deus lhe dá. Naquilo que eles podem com a terra, nós viemos também com um pouco que tivemos. Vamos nos unir e assim poderemos vencer o mal. Amém. É por isso que exorto, vamos apoiar os necessitados. Apoiar os necessitados dando, não há nenhum modo de ser retribuído. Mas se plantamos na terra, a terra sempre nos dará boa colheita, assim como disse Deuteronômio 28. Agora, vai ler de novo um versículo, porque nada podemos fazer sem a palavra. Tudo que nós fizermos tem que ser segundo a palavra de Deus. Amém. 2 Coríntios 9:6. Lembre-se, porém, isto: se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus aprecia os que dão alegremente. Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam, e mais ainda, para que só haja o suficiente para as suas próprias necessidades, mas também sobreabundância para dar prazerosamente aos outros. E como dizem as Escrituras, o homem piedoso dá generosamente aos pobres. As boas obras dele o honrarão para sempre. Porque Deus, que dá semente para o lavrador plantar e mais tarde boa produção para colher e gastar, mais e mais dará a vocês semente para plantar e a fará crescer, a fim de que vocês possam produzir da sua colheita mais e mais fruto. Sim, Deus lhes dará muito, a fim de que vocês possam dar muito, e quando nós levarmos suas ofertas àqueles que a necessitam, eles prosperarão em gratidão e louvor a Deus pela ajuda de vocês. Amém. Como vem, o campo é grande, mas é o início. Temos aqui uma quantia do terreno. Quantos hectares são? Neste momento aqui temos 8 hectares, mais do outro lado 6 hectares, mas o campo todo são 40 hectares. 40 hectares a produzirmos algo que isso é necessário. Estamos aqui simplesmente para o cumprimento da palavra de Deus. Deus amou o mundo e deu. Razão pela qual, se não temos nada para dar, não há ninguém que não tem nada para dar, porque temos que amar a Deus coração, entendimento e todas as forças. Se não tens nada, pode participar usando a força. Caso não, a terra nos dará as condições para isso. Temos que nos unir e trabalharmos a fim de vencermos a pobreza. Mano Francisco, uma palavra de exortação. Realmente é uma das coisas que nós temos que fazer face a toda esta situação que estamos a viver atualmente, e por isso produzir, criar, distribuir, dar é aquilo para que nós fomos chamados, e nesse aspecto nós estamos aqui a tentar cumprir e a fazer com que todos aqueles que não têm essa mesma possibilidade nos acompanhem, não fisicamente, mas através de pelo menos acompanhar-nos de uma forma longínqua, mas perto de nós, como nós sentimos que temos todas as pessoas que estão connosco neste momento a meditar e a orar, e que sabemos que estão connosco neste nosso projeto, nesta nossa ideia. Amém. E ouvi uma coisa muito importante. Precisamos muito das vossas orações, porque estamos a fazer aqui, quem dá o crescimento é Deus. De facto, podemos trabalhar. Cada um permaneça no dom que foi chamado. Mas no dom que nós temos, que Deus nos deu, queremos a comparticipação de mais pessoas. Então, pedimos que haja apoio, quer material, quer espiritual, tudo quando a pessoa puder. E dissemos, ele leu uma passagem que dizia: Deus ama aquele que dá com alegria. Sozinhos não podemos fazer nada, mas todos em conjunto podemos vencer. É por isso que exortamos todos os parceiros, aquele que ver, que pode, porque nós não sabemos, estamos aqui no campo para começarmos, mas há pessoas que têm experiência. Então chamamos a todos que podem estar envolvidos no dar, porque para recebermos primeiro temos que dar. Paulo disse: vocês são os únicos que participaram nos meus lucros e nos meus prejuízos. Antes tem que haver prejuízos. Não vamos esperar, porque nós não sabemos qual é a semente que vai prosperar. Mas não vamos esperar também ver o vento.
temos que sair para o campo. E aqui todos em conjunto podemos prosperar. Por isso que mais uma vez eu digo, parceiros, aqueles que puderem, que sabem que podem participar, porque sozinhos não podemos fazer nada. Há muita gente que está sofrendo. Há muita gente que antes do confinamento já estavam a sofrer. Pior ainda. Então, vimos que não podemos parar. Temos que fazer alguma coisa. Razão pela qual saímos, procuramos o melhor, aquilo que nós podemos. É pouco, mas pela graça de Deus, em conjunto com as vossas orações, nós prosperaremos. Amém. Dar aqui a palavra ao Mano Alberto. Apenas para poder realçar naquilo que nós estamos a fazer nessa área. Nós estamos a produzir aqui, já começamos com a produção de milho e feijão catarino, numa área de 8 hectares, dos quais 5 será para o feijão e os 3 para o milho, mas tem a outra área de 6 hectares. E a segunda área que nós já vamos entrar, que precisamos começar a fazer o trabalho da terra, já está preparada para os 40 hectares, em que vamos meter o alho, vamos meter o feijão verde e vamos meter também arroz. E conforme disse o irmão Francisco, nós precisamos da ajuda de todo mundo. Isto é, todos que possam nos ajudar tecnicamente, financeiramente, em ideias e em orações, é tudo que posso neste momento pedir. Em nome de Jesus. Obrigado. Agora nós vamos agradecer a Deus, porque tudo que começa, Ele diz bendito ao entrar e bendito ao sair.